Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, que bom que você está aqui. Mas é para você falar de verdade. Pegue na mão dele, olha assim, diga assim: que bom que você está aqui. Tá? Deus quer falar contigo. Agora pergunta assim para ele: você quer ouvir a voz de Deus? Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 15. Marcos 15, 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor tem nos abençoado. Te agradeço porque nós somos abençoados. Te agradeço porque tudo que nós temos o Senhor conquistou na cruz. Quero te pedir, Pai amado, para que o Senhor continue nos conduzindo pela tua misericórdia. Pai amado, que o Senhor venha repreender agora, Jesus, toda dor, todo inconveniente, tudo aquilo, Pai amado, que possa nos atrapalhar de ouvir a tua mensagem, de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, nessa noite. Eu te peço, Pai amado, repreende, Senhor, leva cativo o nosso pensamento ao teu trono, Jesus, e que tudo que venha de ti, Pai amado, nós venhamos absorver, Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, amém? Diz assim a palavra de Deus, olha: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestido de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhes na cabeça com um caniço, com uma vara, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-se da púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de crucificarem, e o obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, ele era pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a sua cruz. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar, meu amado. Essa é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, né? Muito conhecido também por nós é a EBF, né? E a Gleice comentou agora há pouco que o Arthur não quer ficar de fora. Gleice, lá em casa a EBF já começou, e o Isaac, a Isabelle, o Josué, a Sandra, todo momento eles estão... Eu abro o computador, já tem um negócio deles lá da IBF, eu vou para o quarto, eles estão ensaiando uma música, eu vou para a sala, a Isabelle está vendo um vídeo lá, a IBF já começou. Por que eu estou falando isso, meus amados? Porque muitas vezes a gente ignora o que as nossas crianças pensam. Muitas vezes nós ignoramos isso, né? Existem culturas que elas abominam a presença de criança em qualquer tipo de situação. E o que Jesus nos ensina não é isso. Jesus nos ensina que o reino dos céus é de quem? Das crianças. E eu aprendi com a Sandra. Sempre que eu vejo uma criança, eu posso até estar aborrecido, chateado com alguma situação, mas eu preciso contar até 20, me abaixar da altura da criança e cumprimentar ela. Eu comentava de manhã que quarta-feira a Manu cantou uma música aqui. E a Manu, meus amados, ela já me constrangeu. Lá no piquenique que teve, como foi o nome no Espaço Verde? Lá no Family Day, ela chegou para mim e falou assim: tio, o senhor não quis me dar minha moto. Aí eu fiquei, né? Mas ela está falando isso para mim. Que moto já? Aí a mãe dela, né, a irmã, chegou e falou assim: Daniel, é porque era tu que estava com o pastor organizando o sorteio do festival de prêmios. E aí ela olhou para mim, pastor, e falou que eu não quis dar a moto para a mãe dela. Então ela é uma menina de Deus, ela é muito abençoada, aquela criança. Que você possa investir na vida da sua criança, meu amado, que você não vai se arrepender. Amém?
E nós lemos aqui um trecho do que antecedeu a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, meu amado, ela é muito falada, próxima à Semana Santa e tudo mais. E às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado a questão da crucificação para resolver outras situações, mas o Senhor me trouxe à memória algo muito poderoso envolvendo a crucificação. Graças à crucificação de Jesus, eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui. Se Jesus não fosse crucificado, nós não teríamos condições de estarmos aqui reunidos hoje. Amém? Então, foi graças ao sangue de Jesus derramado naquela cruz que nós ganhamos o direito de estarmos aqui na casa do Senhor, na casa dele, 21 séculos depois praticamente. Quantos estão entendendo? Eu digo amém. E aí a passagem diz assim, olha, então os soldados levaram para dentro do palácio e eles começaram a zombar de Jesus. Os soldados começaram, Jesus já tinha sido julgado, já tinha sido condenado à morte por crucificação, desculpem, e os soldados estavam ali zombando dele. Então pegaram uma capa vermelha de um dos soldados que não queriam mais, colocaram em Jesus e começaram a zombar dele. Tu não é rei? Porque historicamente, culturalmente, todo rei tem uma capa, né? Todo rei tem aquela capa. E aí eles colocaram aquela capa vermelha em Jesus, e um falou assim, falta a coroa. Então eles foram lá, pegaram um ramo de espinhos, teceram uma coroa e colocaram em Jesus. Como eles não conseguiam cravar a coroa de espinhos com as próprias mãos, porque se machucavam, eles pegaram varas, caniços, e apertavam a coroa de espinho em Jesus. Existe um médico que ele fez um laudo da morte de Jesus. Ele fala que quando os espinhos estão cravando no couro cabeludo do Senhor Jesus, ali Jesus começa a sangrar. Então, olhem só a situação, Jesus tinha sido condenado, foi levado para dentro do palácio, lá na prisão, os soldados começaram a escarnecer, começaram a zombar, começaram a fazer graça, começaram a fazer piada. Os soldados até então estavam brincando com a cara de Jesus, colocaram uma capa velha nele, não é tu o rei dos judeus? Cravaram uma coroa de espinhos, mas Jesus já tinha apanhado muito, Jesus já tinha sido chicoteado. A Bíblia fala que Jesus, ele primeiramente foi humilhado, depois foi espancado, foi açoitado, e estava lá, sendo zombado pelos soldados, pouco antes da sua crucificação. Meus amados, e o que eu falo aqui não é exagero. Se você for ler os 4 evangelhos, todos os 4 evangelhos, que foram escritos por pessoas próximas a Jesus, falam a mesma coisa, com palavras diferentes, mas é o mesmo significado, é a mesma linha de raciocínio. E Jesus estava ali, sofrendo, agoniado. Pegaram-se, levaram para fora, para começar o trajeto até o Gólgota, que era onde ele seria crucificado, onde levantariam, suspenderiam ele numa cruz. E aí você imagina um homem que passou a noite apanhando, um homem que passou a noite sem se alimentar, sendo maltratado, sangrando. Imagina como estava a face de Jesus, as costas de Jesus, das chicotadas que levou. O Mel Gibson tentou repassar isso naquele filme que lançou, Paixão de Cristo, há muitos anos atrás, e esse filme ele foi um choque de realidade para muitos crentes. E algumas pessoas, até hoje, o Mel Gibson é muito criticado na indústria de Hollywood, né? Porque os judeus se sentiram ofendidos pelo filme que ele escreveu, né? Porque no filme ele deixa claro que quem crucificou Jesus foi os judeus, tá? Ele deixa isso claro, e ali naquela cena que Jesus está sendo chicoteado, foi exagero isso, e ele fala que ele fez muitas pesquisas, ele leu muito, ele foi várias vezes em Israel,
fazer pesquisas, volta, faz anotação. Demorou anos para ele produzir o roteiro para o filme. E então não foi exagero, meus amados. Jesus sofreu demais. Jesus pagou um preço insuportável. Jesus pagou um preço insuportável, meus amados. Insuportável. Você fala assim, não, mas naquela época outras pessoas morriam na cruz também, mas não passaram pelo que Jesus passou. Porque a condenação era assim, Alexandre, tu vai morrer de cruz. Está condenado. Jesus não. Jesus foi preso, foi açoitado, foi humilhado, sofreu zombaria. Então Jesus teve todo um conjunto da obra por mim e por você. Jesus passou por tudo isso para mostrar que Ele nos ama, que Deus nos ama, de uma forma tão grande, tão intensa, que não existe adjetivo para qualificar esse amor. Por isso que fala assim, olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse tal maneira é porque não tem um adjetivo que qualifique a dimensão do amor que Deus tem por nós. Quantos estão entendendo? Digo amém. E aí, meu amado, eu preciso que você fixe um ponto-chave aqui, na pessoa que ajudou Jesus a carregar a cruz. Porque Jesus, ele já estava muito debilitado, já estava no seu limite humano, não tinha forças mais para nada. E aí os soldados pegam Jesus, arrastam para fora do palácio, alinham ele para fazer o caminho até o Gólgota, dava uma média de 3 e tantos quilômetros, até onde ele seria crucificado, até onde ele seria preso, literalmente no madeiro. Só que ele não tinha forças físicas humanas para arrastar a cruz. Você já imaginou a situação, a cena? Jesus esfarrapado, tentando segurar aquele esteio. E aí os soldados separam a cruz, colocam Jesus para levar apenas uma parte dela, e o outro esteio, eles obrigam um cara a carregar. O nome desse cara é Simão. Só que Simão, ele não era nativo de Jerusalém. Ele não tinha nascido em Israel. Simão, embora fosse judeu, de segmento religioso, ele era religioso, tá, meus amados? A gente já vai conseguir entender isso mais lá na frente. Ele era um sirineu. Sirineu era uma cidade que ficava localizada na África. Como é possível? Muitos judeus, eles saíram de Jerusalém e eles construíram colônias em outros lugares. Por exemplo, Tomé Açu é a segunda maior colônia de japoneses do Brasil. Então nós temos uma colônia de japoneses aqui em Tomé Açu. São Paulo é a primeira colônia. Tomé Açu é a segunda maior colônia de japoneses. De repente aqui nós temos aí descendentes diretos de japoneses aqui prestigiando e cultuando o Senhor nessa noite. Então, assim como os povos têm o direcionamento de irem para outro lugar e formar lá a sua colônia, os judeus também, depois do cativeiro, se espalharam pelo mundo e tinha uma colônia de judeus lá nessa cidade africana chamada de onde Cirineu veio, a Cirinéia, lá. Só que Cirineu, ele nasceu lá na África e veio para Jerusalém, porque na teoria ele não era qualquer pessoa, ele tinha posses. A Bíblia fala assim, olha, e obrigaram Simão, o Cirineu. Por que ele recebia esse sobrenome? Porque era o local de origem de onde ele veio. Por exemplo, de repente você conhece um cara chamado Bragança, um cara chamado Ceará, um cara chamado Maranhão. Vocês estão entendendo?
O seu fulano vai lá no seu Bragança, porque ele era bragantino, nasceu lá, mas veio embora para Tomé-Açu, fazer a vida dele. O Ceará, a mesma coisa. O Maranhão, a mesma coisa. E assim era Cirineu. Por isso que chamavam ele de Cirineu, porque ele veio da Cirinéia e se constituiu em Jerusalém. E ele era um judeu aplicado. Ele era um judeu que praticava toda a lei. Por quê? Porque lá na cidade dele, que foi consolidada, que foi uma colônia de judeus, ele aprendeu a lei. Então ele era alguém religioso. E sabe por que ele estava em Jerusalém? Porque no período que Jesus foi crucificado, estava-se prestes a comemorar a Páscoa. E olha só, o judeu que morava em Jerusalém naquela época, ou que podia ir até Jerusalém, eles iam para Jerusalém, porque a Páscoa tinha todo um ritual para o judeu. Porque o que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração, uma comemoração em lembrança à saída do povo de Israel do Egito. Então, lá no Egito, o povo sai lá, a 10ª praga, aí o Senhor deu uma ordem, fala assim: olha, pega um cabrito, você vai comer esse cabrito, reúne 2 ou 3 famílias se for pequena, o sangue do cabrito lá você vai passar no mural da porta, e aí vocês vão comer pães asmos e a carne assada. Então tinha toda uma situação, e eles comemoravam por gerações e gerações, gerações e gerações, o jantar da Páscoa. Então o judeu, eles ansiavam pela Páscoa. Por que eles ansiavam pela Páscoa? Porque vinha à memória os grandes feitos de Deus no povo de Israel. Quantos estão entendendo? Digam amém. E aí Jesus estava ali, Jesus deu um comando, né? Ele falou assim: olha, Pedro, vai lá e organiza o jantar a última ceia. Porque aquele final de semana era justamente o final de semana que eles iam comemorar a Páscoa. E Cirineu estava lá, em Jerusalém, de passagem, no momento certo. E Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, não acreditava em Jesus. Ele não ajudou Jesus a carregar a cruz porque ele era um seguidor de Jesus, não. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz porque ele foi obrigado. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, é o versículo. E obrigaram a Simão Cirineu. Olha o peso dessa revelação. Está aqui, na minha Bíblia, em Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cirineu. Ele não estava ali observando a crucificação, revoltado pelo que estavam fazendo com o nosso Jesus. Ele estava passando por ali, porque ele tinha vindo do campo, da plantação dele, da criação de animais dele, e ele estava passando por ali, como quem diz assim: olha, está pagando o preço aí por, sei lá o que esse homem fez. E a Bíblia fala assim: olha, e obrigaram a Simão, o Cirineu, que passava, vindo do campo. Aí o apóstolo Marcos, ele traz uma informação para a gente. Ele fala assim que ele era pai. Ele era pai do Alexandre e do Rufo. E obrigaram ele a carregar. Meus amados, Mateus, Marcos e Lucas apresentam Simão Cirineu para a gente. E hoje eu quero falar um pouco do Simão Cirineu para você. A primeira revelação nós já temos, que ele não acreditava em Jesus. Ele não se dispôs. Ele não falou assim: não façam isso com o mestre, deixe que eu carrego essa parte da cruz que ele não consegue levantar. Vocês não estão vendo que esse homem está debilitado, que esse homem está sangrando, que esse homem está padecendo, ele não tem força para isso. Não houve essa predisposição de Cirineu, porque ele não era seguidor de Jesus.
E os seguidores de Jesus estavam com medo dos soldados. Soldados foram lá e obrigaram ele. A segunda revelação que nós temos de Cirineu é que ele era pai. O apóstolo faz questão de dizer assim para a gente: ele era pai do Alexandre, que não é o Deilane, e de Rufo. Outra revelação que a gente tem de Cirineu é que ele era trabalhador. De manhã cedo vindo do campo, então o cara era um trabalhador. Então anote lá, ele não seguia Jesus, ele era pai, ele era trabalhador, ele tinha posses, porque ele vinha da plantação, do cultivo dele, da criação de animais, e muito cedo. E sem contar que ele era o quê? Religioso, porque ele estava em Jerusalém para praticar o festejo da festa de Páscoa. Diga o amém se você está entendendo. E aí ele foi constrangido. Como diz a linguagem popular do paraense, foi pego de laranja. Você já ouviu essa expressão? Ih, foi laranja. E aí os soldados obrigaram ele a carregar a cruz. Imagina ele pegando aquele esteio de 45 quilos. 45 quilos é moleza. Moleza para alguns, mas para Jesus não era, porque ele estava muito debilitado. Mas o Daniel, por que ele levou a cruz até o final? Porque, meus amados, nesse percurso de pegar a cruz de Cristo, de ajudar Jesus, Cirineu foi conquistado pelo amor de Jesus. A Bíblia fala que o amor de Jesus nos constrange. Quantos estão entendendo? Digam amém. Lá em 2 Coríntios 5,14, diz que o amor de Jesus nos constrange. Eu imagino o Cirineu demonstrando uma resistência para não carregar aquela cruz daquele homem, mesmo sabendo que aquele homem era inocente. Mas olha, eu tu carrego, a gente vai te prender, a gente vai te passar a espada aqui mesmo, porque os soldados romanos, eles tinham uma autoridade de polícia. Porque o amor de Cristo nos... Não entendi não, pera lá. Porque o amor de Cristo nos... E aí, meus amados, Cirineu pega aquela cruz, e ele deve ter pensado assim: esse cara não reclama, essa cruz pesada, eu não ouço ele reclamar, eu não ouço ele brigar com os soldados que estão cuspindo, eu não ouço ele gritar: eu sou inocente, me tirem daqui. E Cirineu, ao longo do caminho, ao longo do trajeto, ajudando Jesus a chegar até o Gólgota, até o destino final, ele vai acreditando no olhar daquele homem que o constrangeu. Jesus constrangeu Cirineu com o olhar. Jesus constrangeu aquele pai, aquele trabalhador, aquele homem que vinha do seu serviço, com um olhar de misericórdia, um olhar de que eu não deveria estar aqui, mas eu estou aqui. Quantas vezes Jesus olha para a gente, meus amados, e nós estamos tão endurecidos, nós estamos tão sobrecarregados do nosso dia a dia, o sistema suga tanto de nós. Acorda cedo, trabalhar, receber, paga a conta, leva a menina para a escola, pega a menina na escola, volta, compra o almoço, faz o almoço, almoça, vai. Alguns têm o privilégio de tirar uma soneca depois do almoço, volta de novo, vai para o trabalho, volta, e trabalha, dia por dia. Segunda-feira, aí chegou domingo, descansa e volta, segunda-feira começa tudo de novo. Que nós esquecemos de olhar para esse Jesus. E o olhar de Jesus não tem mais nos constrangido. A gente não tem dado mais importância para o culto de Santa Ceia.
Nós não temos mais valorizado o culto de Santa Ceia. Não, eu vou de noite, tudo bem, Deus entende que eu estou muito cansado. E o culto de Santa Ceia, ele é um culto onde você pode vir para cá. É claro que você pode fazer tudo isso em casa e outros lugares, mas a atmosfera está criada para você chegar diante do Senhor, pegar aquele pão e falar assim: obrigado, Jesus. Porque o olhar de Jesus não tem mais nos constrangido. Meus amados, o olhar de Jesus convenceu Simão. A Bíblia fala em João 16:78, ele fala assim, que o Espírito Santo irá convencer o homem do pecado. O olhar de Jesus, cheio do Espírito Santo, convenceu Simão de que ele estava errado. O olhar de Jesus falou assim para Simão: tudo que tu está pensando aí está errado. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu amo a todos. E nada do que fizeram comigo eu vou levar para o coração. Porque eu estou aqui para entregar meu coração. E quantas vezes esse olhar não tem mais nos convencido? A gente acha que é o bastante, só trabalhar, pagar a conta, fingir algumas vezes que dá uma atenção para o menino, para a menina, e a gente esquece. A gente esquece que o olhar de Jesus está todos os dias nos observando. Meus amados, Cirineu foi liberto pelo olhar, ou seja, o olhar de Jesus, além de constranger, além de convencer, ele libertou Cirineu. Lá em Gálatas 5:1, o apóstolo fala assim: foi para a liberdade que Cristo libertou. Imagina, mas da onde que ele estava preso? Preso nas suas convicções de judeu, porque não se esqueça que ele era judeu, e que ele praticava a Páscoa, praticava a lei, mas Jesus disse assim: não precisa disso mais, eu vim para libertar, eu vim para tirar o fardo pesado. E Jesus conseguiu, com o seu olhar, libertar Cirineu. Muitas vezes nós deixamos de olhar para Jesus porque ficamos envergonhados do que Ele fez por nós e do que a gente não consegue fazer por Ele. Literalmente. E servir a Jesus, meu amado, é tão poderoso. Ontem eu tive o prazer, você pode até achar incoerente, eu tive o prazer de ir em um velório. Mas como pode a pessoa ir para o velório e sentir prazer? Eu sei que a família pode se sentir ofendida. Eu sei que os amigos podem se sentir ofendidos. Mas eu e Sandra chegamos ontem no velório de uma senhora, de uma jovem senhora. Foi para Belém para ganhar nenê. E teve o nenê. E no outro dia faleceu. Deu uma parada cardíaca nela. E ela morava lá pro ramal, mora lá no ramal Ipitinga. A maioria sabe que eu moro lá pro ramal Ipitinga. E ela era mãe de alunos da Sandra. Alguns sabem que ela é professora. E nós fomos lá prestar nossas condolências à família. E quando eu cheguei no velório, meus amados, eu já fui impactado. Eu contei assim, tinha umas 20 mulheres igual a pastora Carmita, do coque, assembleianas, e as mulheres não paravam de cantar. Eu cheguei lá, nós chegamos lá umas 10 horas da manhã, a gente ficou umas 2 horas de tempo, de 10 da manhã até meio-dia, as mulheres com a harpa cantando, e tinha uma hora que elas cantaram assim, olha: vai minha irmã com Jesus, diga para ele que eu vou. E eu, consciente da situação, né? Eu falei: Sandra, velório de crente é esquisito, né? Brincando, tá, irmã? Porque tem que ser assim mesmo. E aí nós fomos falar com a mãe dela.
Dona Maria. Nós fomos falar com ela e ela falou assim para a Sandra: ô minha filha, eu estou muito triste, mas eu estou olhando para Jesus, porque a minha filha, ela já está lá com Jesus, ela já conquistou a coroa dela. E ela falou coisas para Sandra, falou: porque eu tenho que olhar para Jesus, eu só posso olhar para Ele, porque Ele é o meu consolo agora. E eu estou muito feliz, porque a minha filha cumpriu a missão, e ela já está lá com Cristo, ela dorme no seio de Abraão agora, só esperando o momento certo de ressuscitar e entrar literalmente no céu. E aí, meus amados, quando nós fixamos o olhar em Jesus, esse é o nosso posicionamento. Quando nós fixamos o olhar em Jesus, esse é o nosso posicionamento. Sirineu estava ali, fixou o olhar em Jesus e foi constrangido, foi literalmente liberto, foi convencido de que o que ele estava fazendo ali em Jerusalém podia até fazer, mas o mais importante, ele estava perto do Mestre. Ele teve o prazer, o privilégio de carregar a cruz de Cristo nos últimos instantes de vida terrena de Jesus. Ele teve o privilégio de pegar a cruz de Cristo e de seguir a Cristo. E quando Jesus falasse para os apóstolos: quem quiser vir após mim, pegue a minha cruz e me ajude aqui, vamos, siga-me. Sirineu, que não era discípulo, estava ali cumprindo um propósito, porque nada na vida é por acaso, meu amado, tudo faz parte de um propósito, tudo faz parte de um propósito. Quantos estão entendendo? Digo amém. E o legado que Sirineu deixou para a família dele, quando você lê a Bíblia, você quase não vê falar de Sirineu, são só essas 3 passagens e acabou. Aí vem o apóstolo Paulo e nos mostra que Sirineu se converteu. Eu fico imaginando, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, Sirineu ouvindo as coisas, que esse homem havia curado a filha de Jairo, que esse homem havia curado a mulher do fluxo de sangue, que esse homem havia curado um cego na porta de Jericó, que esse homem havia curado isso, que esse homem havia multiplicado comida para 5.000 pessoas, que esse homem havia feito isso, que esse homem havia feito aquilo, e Sirineu foi se convencendo, como ele era um conhecedor da lei, ia lá e realmente viria uma pessoa para nos libertar, e olhava lá e realmente é isso, realmente aquilo, realmente isso, e o profeta Isaías falou que nele não havia formosura, e de fato não havia. Então Sirineu começou a encaixar as coisas, e deixou com que aquele olhar literalmente entrasse no seu coração, literalmente o olhar de Jesus entrou no coração de Sirineu, literalmente o olhar de Jesus entrou no coração de Sirineu, o olhar de Jesus literalmente constrangeu Sirineu, que nós venhamos buscar isso, meus amados. E aí, o prazer que Sirineu tinha, pela manhã o pastor falou aqui, que nós temos que ser fonte de bênção, para completar a felicidade do irmão. Se você pode ser canal de bênção para completar a felicidade do irmão, faça isso que o pastor falava. Se você tem condição de fazer isso, faça. Se você tem condição de dar alguma coisa, dê. E eu fico imaginando Sirineu sendo fonte de bênção na vida de Jesus, naquele momento ali, ele carregando aquele esteio pesado, para um homem que estava debilitado, e de repente, Deus envia pessoas, para estarem no teu caminho, e você, não quer ser Sirineu na vida dessas pessoas, nós não queremos ser Sirineus
na vida de algumas pessoas. A gente desvia o caminho, a gente não atende o telefone, nós nos escondemos, dizemos que não estamos, porque não sentimos ainda o que é o olhar de Jesus. Muitos maridos não estão sendo sirineu na vida das suas esposas. Muitas esposas não estão sendo sirineu na vida dos seus maridos. Muitos pais, pai e mãe, não estão sendo sirineu na vida dos seus filhos. Não querem ajudar. Não querem ajudar a carregar o fardo. Não querem ajudar a carregar a cruz. Quantos casamentos no Brasil têm terminado por falta de parceria? Quantos casamentos têm terminado por acusação? O casal passa por uma crise financeira, se separa, não sabe ser parceiros, não sabe ser sirineu, não sabe se colocar ali, não, eu não queria estar aqui, mas já que eu estou, eu vou te ajudar. Muitos filhos olham para os pais com ar de condenação e não conseguem entender. Filhos, os pais precisam da ajuda de vocês. E aí às vezes você reveste seu coração de dureza e diz: eu não pedi para nascer. Esse é um pecado que você comete. Quando você fala assim, eu não nasci para nascer, você está cometendo um pecado, porque você é fruto de um propósito. Você está dizendo que você não tem nenhum propósito na vida. Se você não tem nenhum propósito na vida, Deus errou. É isso que você está dizendo. Já pensou? Já pensou, Gleice, se tu chegar e falar assim: olha, Deus, tu errou. Quando eu digo que eu não pedi para nascer, eu estou dizendo isso. E aí, alguém aqui ainda vai falar que não pediu para nascer? Nós precisamos ser sirineu na vida das pessoas, do nosso vizinho, do nosso companheiro de trabalho, sabe? E às vezes a gente tem se esquivado, a gente não quer, porque não queremos carregar a cruz, não queremos. E Jesus tem colocado pessoas para nós ajudarmos. E aí, meu amado, sirineu estava lá, cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito, foi liberto durante esse cumprimento. Depois, o apóstolo Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, ele escreve cartas, e lá em Romanos 16, eu não anotei a referência aqui, mas eu tenho marcado. Romanos 16, 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para os romanos, e ele começa a saudar as pessoas que são parceiras no ministério dele. Ele começa a agradecer as pessoas que ajudaram ele de alguma forma. Em todas as cartas tem essa oração final. E ele faz assim, olha o que ele fala aqui, olha. Saudai a quem? Rufo era filho de quem? Eleito no Senhor. Igualmente quem? A sua mãe, que também tem sido sirineu, homem religioso, chega na casa dele, eu imagino ele falando para os filhos dele: eu ajudei a carregar a cruz de um homem que eu acredito que ele era o Messias, que o profeta Isaías tinha prometido para salvar o povo de Israel. Como eu não pude ver, como nós não podemos ver que aquele homem era o nosso Salvador. Meu amado, sirineu, ele faz parte da igreja primitiva. E sabe qual é o maior legado de sirineu? Os filhos e a esposa na presença do Senhor. Porque provavelmente aqui, quando Paulo agradece a esposa dele, dizendo que também era minha mãe, provavelmente a esposa de Sirineu já estava viúva,
porque Cirineu também foi perseguido, mas os filhos dele continuaram na presença do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, o teu maior legado geracional vai ser deixar os teus filhos na presença do Senhor. O teu maior legado geracional, o teu maior legado de vivência com Deus vai ser deixar a tua família diante do altar. E está aqui a família de Cirineu diante do altar, o apóstolo Paulo reconhecendo a importância que eles tiveram no seu ministério. O apóstolo Paulo, o maior pregador do evangelho, agradecendo a mulher de um homem que a Bíblia menciona 3 vezes só. Mas o legado dele está aqui. O legado dele não foi entrar para a história, ter o nome repetido várias vezes. O legado dele foi ajudar a carregar a cruz de Cristo. E a sua geração está diante do altar. Eu pergunto para você agora, qual é o seu maior legado que você deixará aqui? Será que você é aquele pai que chega no culto e o teu menino, você pega e dá o celular para ele? Ele passa o culto todo jogando? Ou será que você é aquele pai que chega aqui ali na porta de entrada, aí você vê que tem uma tia da salinha, você só vai descer, Por que a gente precisa falar isso aqui, meus amados? Porque o Senhor está dizendo que o teu maior legado geracional diante do Senhor vai ser de deixar os teus filhos diante do altar. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, Jesus, Tu és bom, Pai. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração. E eu quero convidar você a fazer a sua oração, dizendo: Deus, me ensina a ser igual ao Cirineu. No primeiro momento talvez seja diferente, seja esquisito, talvez você se sinta obrigado a fazer algumas coisas. Mas quando você olhar para os olhos de Jesus e Ele constranger você com o olhar dele, as coisas vão começar a ser diferentes. Nos constrange, Jesus. Nos constrange com o teu olhar, Jesus. O teu amor nos atrai. A tua presença, Pai amado, nos atrai. O teu amor, Jesus, nos alcançou de uma tal forma que quando pecamos nos sentimos envergonhados. Por isso eu te peço, Pai, nos constrange, Jesus, que possamos olhar para os teus olhos, Pai, e perceber o quanto o Senhor nos ama, e saber que tudo faz parte de um grande propósito, Jesus. Continua nos constrangendo, Jesus. E Pai, que o teu olhar nos liberte. Se tem alguém aqui, Pai, nesse lugar, que ainda faz uso de drogas, se tem alguém aqui nesse lugar, Pai amado, que faz uso de drogas, Jesus, que o Senhor venha libertar essa pessoa, Pai. E em nome de Jesus, Pai amado, que todas as opressões malignas que cercam essa pessoa vão embora desse lugar e da casa dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai amado, se tem homens nesse lugar aqui que não tem sido Cirineu na vida das suas esposas, Pai, muda a mentalidade desse homem. Se tem mulheres aqui que não estão sendo Cirineu, Pai amado, na vida dos seus maridos, muda a mentalidade dessa esposa, Pai. Se tem filhos aqui, Jesus, que não são Cirineu na vida dos seus pais, muda a mentalidade desses filhos, Pai. Deus, que possamos sair daqui nessa noite
convictos de que nós somos sirineu na vida das pessoas. Eu sou o sirineu na vida do meu vizinho, eu sou o sirineu na vida do meu colega de trabalho, eu sou o sirineu na vida, Pai amado, das pessoas que precisam ouvir falar de Ti, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Olhe para cá, meu amado, olhe para cá. Por que Sirineu, ele resistiu no primeiro momento de carregar a cruz de Cristo? Primeiro porque ele não sabia quem era Jesus, já ouviu falar quem era Jesus, mas ele não tinha se convencido que Jesus era o Salvador. Mas outro detalhe que precisa chamar a nossa atenção é que só o fato de você tocar na cruz, presta atenção, a Bíblia fala lá em Gálatas diz, o apóstolo fala o seguinte, que todo homem que era crucificado, ia para o madeiro, ia para a cruz, era maldito. E Moisés lá na lei também falava que todo homem que fosse para o madeiro sendo crucificado era maldito. Então o povo daquela época não queria nem tocar na cruz, porque eles não queriam ser malditos. Jesus se fez maldito por mim e por você. Jesus desceu, deixou de ser Deus, se fez maldito, porque um dia Ele te viu, um dia Ele me viu, e Ele quis ser maldito, para que o amor dEle pudesse nos alcançar. E Sirineu, a população não queria tocar na cruz, e quando Sirineu tocou naquela cruz, ele automaticamente se fez maldito. Ele se fez maldito para ajudar o homem que morreu, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O significado de ser maldito depois de tocar na cruz era porque no mundo nós vamos passar por aflição. E eu sei que é difícil a caminhada, não é fácil não. Se você vê algum crente falando, ser crente é muito fácil, não é. Não é. Logo no início piora, e depois começa a melhorar, porque a maldição que a cruz trouxe, o sangue de Jesus lavou ela. Por isso eu quero convidar você que ainda não tocou nessa cruz. Eu quero convidar você que não se permite a tocar na cruz de Jesus, porque você não quer ser um crente, ou porque você está com vergonha dos seus amigos, porque os seus amigos vão criticar você. Não, eu não posso ser crente por causa disso, por causa daquilo. Eu quero dizer para você hoje que Jesus te chama a ser um sirineu, a tocar na cruz dele. Eu sei que Jesus está falando com você. Eu sei que Jesus está falando com você. E eu te convido agora a tocar na cruz de Cristo e a deixar o olhar de Jesus constranger você. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, meus amados. Fique em espírito de intercessão e peça para Jesus te convencer ainda mais que você é um sirineu. Aleluia, Jesus. Eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Oh, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Oh Jesus, muito obrigado, papai. Obrigado porque o Senhor nos conquistou naquela cruz. Obrigado porque tudo que o Senhor conquistou, Jesus, naquela cruz, está se cumprindo nos nossos dias, Pai. Obrigado pelas nossas casas, pelas nossas famílias, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai amado, comprou a autoridade sobre nós, Pai amado, naquela cruz. O teu sangue nos lava, o teu sangue, Pai amado, está sobre nós, e é pelo teu sangue, pela cruz, que nós estamos aqui, Jesus, na tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, papai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor, meu amado. Aleluia. Glória a Jesus.
Foi pela cruz, tá, meu amado? Foi pelo sangue derramado naquela cruz que eu e você ganhamos o privilégio de estarmos aqui hoje. E privilégio maior será quando os seus filhos, todos eles, estiverem com você, servindo o Senhor aqui. Eu quero que você feche o corredor, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos apresentar nossa semana de trabalho. Nós vamos apresentar agora a nossa semana que se inicia, intercedendo pelos enfermos, orando pelos necessitados. Faça a sua oração, meu amado. Jesus, nós estamos iniciando a nossa semana, Pai amado, na Tua presença. Em melhor lugar não poderíamos estar, porque a Tua presença, Jesus, vale mais do que o mundo inteiro. Um dia na Tua presença, Pai amado, vale mais do que tudo. E é na Tua presença que nós queremos apresentar a nossa semana de trabalho, a nossa semana de estudo, a nossa semana de evangelismo, a nossa semana de oração. Eu te peço, Pai amado, para que o Senhor continue reinando nessa casa, Pai amado, nesta empresa, nesse local de trabalho, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, aonde os Teus servos tiram o sustento deles, Pai amado, que a Tua presença jamais venha se apartar. Pai amado, eu te peço pelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão enfermas. Te peço, Pai amado, para que o Senhor envie anjos e derrame um bálsamo de Gileade sobre a vida dessas pessoas. Te peço, Pai amado, pelas pessoas que estão encarceradas agora, que o Senhor venha, Pai amado, permitir que essas pessoas, Pai amado, venham tendo uma segunda chance e elas venham ser libertas, assim como o Senhor libertou Zaqueu. Ó Pai, te peço, Pai amado, pelos nossos governantes, que o Senhor venha dar sabedoria para que eles possam conduzir, Senhor Deus amado, com muita graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Pai amado. Derrama, Pai amado, Deus, sabedoria sobre a vida dos vereadores, sobre a vida de cada prefeito, Pai amado, sobre a vida dos governantes, Pai, sobre a vida do presidente, sobre a vida dos ministros, sobre a vida de cada pessoa que tem o poder de decidir alguma coisa terrena. Derrama sabedoria, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. E nós declaramos, Pai amado, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, meus amados. Aleluia, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Meu amado, boa noite. Vai em paz. Glória a Deus.